Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 nos diz assim o texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaote, fará isto. Deus seja louvado. Deus e Pai, fale conosco, segundo a Tua graça, por meio de Cristo, de quem somos, a quem servimos, pela intercessão aqui, pela motivação, pela direção do Teu Espírito. Fale conosco, que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando sobre a Trindade, a doutrina da Trindade, e nós já caminhamos, esse é o nosso terceiro encontro. Então nós entramos aí no primeiro momento, estudamos sobre Deus Pai é Deus. Então não houve muita dificuldade, lemos textos, não se discute, se crê em Deus, sobre a pessoa de Deus Pai, é Deus, e acabou a conversa. E aí tem textos famosos, o mais famoso dele é o que lemos aqui na abertura do culto dessa manhã, o Salmo 90, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Bom, aí entramos num outro assunto que nos exigiu mais tempo, que foi o tópico, ou é o tópico, estamos tratando dele, Jesus é Deus. Sobre Jesus ser Deus, há controvérsia no sentido de, ao longo da história da igreja, pessoas têm contestado essa possibilidade. A resposta parece simples: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu diria que não é apenas fé. Na própria Escritura e pela razão, há de se compreender sobre a questão da divindade de Jesus. Então nós estamos trazendo aqui, e hoje nós devemos encerrar sobre Jesus e possivelmente entrar sobre o Espírito Santo, algumas considerações, algumas provas bíblicas, apontando de uma maneira, eu diria, no meu ponto de vista, penso que dos irmãos também, de uma maneira muito simples, muito clara, muito direta, que Jesus é Deus. Então nós temos sobre Jesus ser Deus, pode deixar essa caneta aí, Edson, não precisa pegar isso não. Nós temos várias considerações de provas da divindade de Jesus. Jesus é chamado de Deus, no princípio era o Verbo. Deus unigênito, aquele que nunca foi visto por ninguém, o Deus unigênito está no seio do Pai. Tomé declarou que Jesus é Deus. Quando ele viu Jesus, ele já foi logo falando da divindade de Jesus. Paulo louvou como Deus, e ele diz dos quais são os pais e dos quais é Cristo. Cristo é revelado, aguardando a bem-aventurança, a epifânia, ao aparecimento de Jesus Cristo, o grande Deus, é chamado de o grande Deus. O Cristo é revelado, essa a epifânia, depois o chamado, Jesus é chamado de Deus absoluto, diz aí o texto. Do Filho diz, ó Deus. Vocês lembram que nós tratamos do artigo, ho theos, que afirma, coloca-o como sujeito na oração, e Jesus identificado aí como Deus absoluto. João, nesse outro texto, diz, quando chama de verdadeiro Deus, está falando sobre Jesus, e o verdadeiro aí, ele é predicativo, está falando que Jesus é o verdadeiro Deus, chamando novamente de Deus. Ele tem igualdade com Deus, pois nele subsiste, a forma de Deus desde o princípio, desde a eternidade. Essa palavra princípio, em teologia e até em algum aspecto da filosofia, não é algo que tenha tido um início, mas o princípio mais como sinônimo de eternidade. E também vimos na Escritura, estamos vendo na Escritura, alguns textos que apontam para a divindade de Jesus vista no Antigo Testamento, quando o Novo Testamento foi produzido. Alguns textos do Novo Testamento faziam menção de Jesus Cristo Senhor sendo Yahvé no Antigo Testamento. E aí nós vimos os textos, irmãos, maravilhosos. No Antigo Testamento, Yahvé, ou Elohim, Adonai, apontado claramente para a pessoa de Jesus. Aí vimos Isaías 40,
e a voz que clamava no deserto ia preparar o caminho para Yahvé. João Batista preparou o caminho, Mateus 3, para quem? Para Jesus. Jesus, então, portanto, é Yahvé. Depois, Isaías viu a glória de Deus. Lembram? Santo, santo, santo. Lá em 12:41 de João, João nos diz que quem é que estava sendo visto ali era o próprio Jesus. Então, Jesus é Adonai, aquele que aparece lá no texto de João 12:41. Depois vimos também os textos mostrando que Jesus morreu e venceu, executou a obra de salvação, tirou as almas do Sheol e levou para o paraíso. E o texto é um texto de Efésios 4, 7 e 8, referindo-se a esse texto também de Salmos 68, 17 e 18. E aí depois vimos Pedro, capítulo 3, 14 e 15, falando que o Senhor deve ser temido. Ele estava se referindo, Pedro se referia a Jesus, e ele toma um texto lá de Isaías 8:13. Lá quem é temido lá é o Senhor dos exércitos, Jeová das hostes, Yahvé Sabaote. Este é o Senhor dos exércitos, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu penso que não há dúvida qualquer a respeito disso. Bom, o ponto que nós paramos é exatamente este, e aí nós vamos vamos continuar neste ponto, iniciando sobre a pessoa de Jesus, que possui os atributos que só Deus pode ter. Vamos lá? São textos simples. Eu entendo que quando nós estudamos o Antigo Testamento e o Novo, essa relação e atribuição de nomes de Jesus a Yahvé, etc., e obras, nós precisamos ir com mais calma e passo a passo para poder compreender como é que as coisas estavam sendo desenvolvidas. Agora, nós vamos ver textos mais tranquilos, tá? Para compreensão, pontuados. Depois nós vamos entrar, se der, nesta manhã, a respeito da pessoa do Espírito Santo. O texto de João 4 diz que ele é a vida. Diz o texto, nele estava a vida, vida que era a luz dos homens. Nele estava a vida. Jesus é apontado como existente, não apenas, mas como autoexistente. Nós existimos a partir de alguém, nós sabemos que é Deus, nem a partir de algo necessariamente, mas a partir de alguém, que é o nosso Criador. No caso aí, nós estamos lendo de Jesus, vamos ler que Jesus é aquele que tem existência nele mesmo. Então não houve um tempo que ele não existisse. E ele é mais do que isso, o autor da existência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Aí os irmãos mais curiosos podem olhar para o texto que aí está e dizer o seguinte, bem, está dizendo que ele tem a vida em si mesmo, mas foi Deus, o Pai, que tem a vida em si, que deu também a vida para ele nele mesmo. Não foi isso? Não é isso que está escrito ali? É um assunto para daqui a pouco nós vamos discutir sobre esse relacionamento entre a Trindade, como é que ele ocorre. Ah, irmãos? Então não há dificuldade nisso, os irmãos verão como essas coisas funcionam na encarnação de Cristo Jesus e na procedência depois do Espírito Santo. Nós não vamos fugir de nada complicado. Tudo que está aí deve ser pensado. Então esse versículo é um versículo, diria, problemático. Que aí nós estamos vendo o Pai superior ao Filho. E não sei se os irmãos têm esse problema, eu sempre tive, até que Deus me esclareceu na Escritura, de que quando fala Pai e Filho, quem é mais velho? O Pai. Não é assim? Essa é a ideia que nós temos relacional. Então teve um tempo que o Filho não existia e o Pai sim. Aí o Pai, enquanto o Pai, dá origem da vida ao Filho. E esse versículo diz que o Pai, que tem a vida nele, também deu ao Filho a condição de ter a vida nele mesmo. Não é isto? Aí nós temos um problema, porque se ele tem a vida nele mesmo, então ele também é Deus, porque a autoexistência é um atributo que só Deus pode ter. Então se o Filho também tem esse atributo, ele também, mesmo que tenha se tornado, ele se tornou Deus. E se o Pai é Deus, o Filho é Deus, tem dois deuses. E não são dois deuses, é um Deus só.
subsistindo em 3 pessoas. Mas esse é um assunto para a gente juntar depois. Mas eu não podia passar esse texto sem dar essa fala, que Jesus pode te chamar essa semana, né, Silvio? A mim também. E ficar sem falarmos sobre isso. Ele pode até voltar, e aí eu não quero ficar devendo isso. Bom, então ele é autoexistente. Ele também é imutável. Se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude, o poder da vida incorruptível. Então a nossa vida muda. Muda. A gente nasce, cresce, vai ficando velho, morre. Em Cristo não há sombra de variação. Não há. Então veja os irmãos que ele é incorruptível, ele é imutável em seu ser. Mas Jesus, ele não tem a verdade, sabia? Jesus, ele é a verdade. Jesus não tem vida, ele é a vida. Então ele é a verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem. Vocês já notaram que esse texto não é ninguém vai? Por que não, hein? Mas ele não está falando de salvação, eu sou o caminho, a verdade, ninguém. Mas ele não é o Pai. Ele é o Pai. Jesus é o Pai. Ele é o Filho. Mas ele também diz que eu e o Pai somos um. Então ele pode dizer sem estar louco. Quem está devendo para o irmão Carlos R$10, pode pagar para mim. Eu vou usufruir disso. Não, irmão Carlos vai ficar chateado. Eu recebi o dinheiro dele. Mas Jesus pode dizer, sem estar usurpando. Eu usurparia o dinheiro que é do irmão Carlos. Falar nisso já até ficou bravo, né, irmão Carlos? O dinheiro do irmão Carlos é do irmão Carlos. Bem, Deus o Pai e o Filho, ao mesmo tempo que é apresentado como 3, a teologia chama de hipótese, essa linha mais filosófica da Escritura, para explicar todo o relacionamento da Trindade. Irmãos, a igreja discutiu isso 600 anos. 600 anos até resolver, e ainda tem gente que se desvia para lá e para cá, e etc, etc. Então ele pode dizer, vem ao Pai, mas ele é o Filho, sem ser desconexo. Mas é óbvio que você não tiver fé, você vai achar um escândalo. Ninguém vai ao Pai. Eu já vi gente lendo assim, porque o sentido é este. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, mas não é ao Pai, ir ao Pai, é vir ao Pai. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós precisamos ter cuidado com leituras mal feitas da Escritura que provocam, irmãos, bloqueios. Eu vou falar sobre o Espírito Santo, mas eu posso morrer antes de conseguir, então eu vou falar de uma vez. Uma cantora evangélica muito famosa, ela fazia um disco ao vivo, muito bem tocado, banda e pá, aquela coisada toda, e ela cita um texto do Espírito Santo. O Espírito Santo, né, se manifestou, etc. Né? Aí aquela parte que é para promover juízo de Deus, né? Ela começa pelo final ou pelo meio, não sei. Ela muda tudo. Ela muda tudo. Sobre o texto de João. Nós vamos chegar nele aqui, os irmãos vão entender. E muita gente, eu já vi até na nossa igreja, vão citar esse texto, cita igual a mulher citou errado. O jeito que ela cita errado, muda tudo. Muda tudo. E os irmãos viram que um artigo, ele é preponderante numa determinada oração. No caso do grego, muito mais. Porque ele vai definir quem é o sujeito naquela oração. Nós vimos isso em João 1:1. Pode se explicar do jeito que quiser. É ali que está o segredo de que Jesus é Deus. Em João 1:1, o artigo define o logos ali. Nós vamos passar nesse texto, mas eu não vou matar as suas curiosidades também, não. Nós vamos chegar lá. Então ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, é vem ao Pai. Irmãos, o texto ainda nos aponta, a palavra de Deus nos aponta aqui que Jesus, ele é amor. Nisto conhecemos o amor. De que modo? Que Cristo deu a sua vida por nós. Então ele prova o amor dele se entregando na cruz do Calvário por nós. Ele não tem amor. Jesus, ele é amor.
Nós possuímos amor todos os dias. Eu oro ao Senhor e falo assim: Senhor, me dê, dentre outras coisas, me dê amor. Porque se o Senhor não me der o seu amor, eu não vou poder amar o Senhor, não vou poder amar a mim mesmo. E se eu não amo a mim mesmo, eu não amo nada mais. Porque o jeito que eu me amo é o jeito que eu amo os outros, não é? É o padrão. Então, eu preciso que o Senhor me dê amor para amar minha família, minha esposa, a minha história, a igreja, as pessoas e, por último, os meus inimigos. Então, nós precisamos de amor. Mas isso chega para nós como um dom de Deus. Agora, Deus não precisa fazer essa oração. Jesus não precisa fazer essa oração. Porque Jesus, ele é amor. Ele não tem simplesmente o amor. De igual modo, Jesus, ele é santo. Para começar a conversa, aquele texto de Isaías, lembram? Está se referindo a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Não é assim? Jeová das hostes. O texto de Lucas também diz isso. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo, Hagios, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Vocês repararam que no decorrer do Novo Testamento, muitas pessoas em ocasiões muito especiais glorificaram a Jesus como Deus. Porque eles viram que ali era a manifestação do Filho de Deus, do Messias, do Filho do Homem, de Yahvé. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, eu nunca me canso de dizer isso. Já disse isso e repito. Quando termina a façanha de Lázaro sair da sepultura, todo enfaixado, eu continuo lendo o texto, e os irmãos devem fazê-lo sempre. As pessoas não estão extasiadas por ver Lázaro. Elas estão extasiadas porque viram que Jesus é Deus. Ninguém poderia desafiar a morte, mudar o curso da morte. Irmãos, não existe nenhum milagre maior do que resolver o problema da morte. Esse monte de transporte daqui para lá, com uma boa retroescavadeira e tempo e gasolina e máquina e gente para fazer, não precisa nem ter muita fé. Tendo dinheiro e máquina, resolve. Não é verdade? Mas e a morte? Vocês sabiam que tem gente, os bilionários aí, eles mandaram, logo que eles morreram, eles foram congelados. Uma câmara fria, a empresa que toma conta disso mantém eles a, 1 trilhão de graus abaixo de zero, porque eles esperam que um dia eles possam ressuscitá-lo. A ciência não é ressuscitar no último dia, não. Não é. Ressuscitar corporalmente. Vai lá dar uma injeção no cabra, viveu de novo. Eles aguardam, eles têm essa esperança. Nossa esperança não é essa, nossa esperança é outra. É que Jesus voltará e nos dará um corpo incorruptível. Não é? Um corpo incorruptível, glorioso. E a palavra continua dizendo, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí além de santo, Jesus, ele é eterno. Mudei o texto aí, né? Tem um texto aí de Hebreus 7, 26, que também fala sobre a santidade. Com 1000 perdões, eu quero ler o texto. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado Deus. Convinha, não convinha? Separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Então Jesus, nesse texto aí, em que eu li misturado com João, ele nos aponta Jesus sendo Deus, sumo sacerdote santo. O santo aí deveria até estar em letra maiúscula, porque está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Jesus também, ele é eterno, diz o texto aí, agora lemos, ou vamos ler o texto de João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí vamos a Isaías de novo, que nos diz o texto assim, olha só, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Tem umas Bíblias que tem, a minha Bíblia mesmo, tem
maravilhoso, vírgula, conselheiro. Essa não é a melhor tradução. A melhor tradução não tem vírgula, é maravilhoso conselheiro, igual está ali, sem termos a vírgula para usarmos. Então é maravilhoso conselheiro, mas o quê? Deus forte, mas o quê? Pai da eternidade. Ele não apenas é eterno, ele é o Pai da eternidade. Príncipe da paz. E aí continua o texto: do incremento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi. Toda vez que nós deparamos com aquela declaração da mulher que tinha filha, salvo engano, endemoniada, mais precisamente o do cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Esse título, filho de Davi, essas declarações estão afirmando, reconhecendo Jesus como sendo filho de Davi. Ser filho de Davi é ser o Messias, aquele que seria o cumprimento da profecia de Isaías. Isaías 9, 6 e 7. Não terá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Irmãos, nós vivemos num reino difícil. Por melhor que seja o governante, por mais justo que ele seja do ponto de vista humano, nossa irmã orou aqui no início e falou que a nossa justiça é como trapo de imundície. Por isso que nós precisamos orar, ter a direção de Deus, para que as nossas obras sejam provadas. Não é verdade? É por isso que tudo aquilo que a gente faz sem fé, sem amor, sem a direção de Deus, não tem graça, não tem nenhum resultado positivo diante de Deus. E o texto continua dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Yahvé Sabaote. Isaías 9, 6 e 7. Está se referindo a quem? A Jesus Cristo. Miqueias 5, 2 nos diz assim a palavra do Senhor: e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, quem é que nasceu em Belém numa manjedoura? Jesus Cristo, não foi? Irmãos, você pega a Bíblia, não tem um furo, uma coisa questionável dos cumprimentos da profecia do Antigo Testamento, todo na pessoa de Jesus. Deus manda o imperador mandar que todos se alistassem. Ele sai lá do norte de Israel, a mulher grávida, tinha que descer, ir a Belém. Eles estão em Belém e o menino nasce em Belém. Poderia ter nascido depois de 3 dias, já estaria de volta no norte. Não, eles descem, vão para uma cidade para que eles pudessem fazer o alistamento nela. E ali nasceria o Filho de Deus, aquele que seria chamado o Filho de Deus. O termo Filho de Deus nas nossas Bíblias vem com F maiúsculo. Por que isso? Porque é um título de Jesus. As boas Bíblias traz isso tudo com letra maiúscula. Eu nunca vi uma, nesse caso, que traga o Filho de Deus minúsculo. Porque aí seria demais, a não ser a tradução do Novo Mundo. Mas o resto, todas as edições trazem em letras maiúsculas. Senhor. Jesus resumia a lei, o cumprimento dela, usando o Antigo Testamento. Irmãos, nem Jesus pregou o que ele queria no sentido de fazer qualquer coisa. Não, Jesus usou a Escritura. Os apóstolos, todos usaram o quê? A Escritura, o Antigo Testamento todo. E aí, o que eles produziam, os apóstolos, também era a Escritura de Deus. E tem autoridade. Por isso que para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Veja só essa importância. E às vezes pastores, líderes querem fazer do jeito deles, não é? Não se curvam à autoridade da palavra.
querem criar liturgias, meios, modos de fazer igreja, igrejas de entretenimento, sem Bíblia. E outra coisa, o que me chateia é que eles continuam carregando Bíblia, continuam lendo Bíblia nas igrejas e fazendo de conta que está pregando. Estão enganando a eles mesmos, mas não ao próprio Deus. Bom, Jesus é também onipresente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, quem é que está habitando o nosso coração? É Jesus ou é o Espírito Santo? Hã? Quem? Espírito. Beleza. Mas Jesus falou que estaria conosco. De que jeito que Ele está conosco? Mesmo jeito de que eu e o Pai somos um. Vem ao Pai, não é vai ao Pai. O gesto é vai, né? Mas a palavra é vem. Ninguém vem ao... Olha que coisa estranha. Ninguém vem ao Pai, mas é isso, né? Ninguém vem. Aqui é isso mesmo. Então Jesus habita o nosso coração em Cristo. Na pessoa no Espírito. Na pessoa do Espírito Santo. Veja a onipresença. E eis que estou convosco. Jesus está conosco nessa obra especial do Espírito Santo. Nós temos muita coisa, penso eu, a aprender quando formos estudar sobre o Espírito Santo. Onisciência de Jesus, ou seja, Ele sabe de tudo. Enquanto a onipresença está presente, a onisciência é ter todo o conhecimento. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Irmãos, Jesus conhece os pensamentos. E conhecia, porque Ele não deixou de ser Deus. E aí leio de novo Atos 1, 24. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. E detalhe, irmãos, Jesus não conhece o coração de todos assim, mais ou menos, dá uma passada geral. Não, Ele conhece de verdade, de fato, o coração de todos. Bem, também o Senhor Jesus, Ele é todo poderoso. Ele disse, ou disse dele, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, agora Jesus vai dizer, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado. Quem está dando poder para Jesus? Deus o Pai. E neste caso, junto com o Espírito. Está dando, mas Ele não é Deus, Ele não tem todo o poder, não é isso? Mas neste caso, Ele está tendo o poder do Pai e do Espírito. Nós vamos ver isso melhor daqui a pouco. Então, atributos de Deus dados a Jesus. Parece que estamos bem claros, textos bem tranquilos. É só ler para confirmar. Não precisa nem de ficar raciocinando muito. Agora vamos ver obras de Deus atribuídas a Jesus. Esse aqui eu amo também. Não apenas os milagres podem ser delegados a Jesus, mas as obras de Deus nele. Por exemplo, obras da onipotência de Deus. A criação. Todas as coisas foram feitas por Ele. E diz o texto, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, não é? Por quê? Porque nele estava a vida, Ele é a vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. Este mesmo assunto, luz dos homens, é o que Jesus vai falar para os fariseus, narrado em João capítulo 12. Quando Jesus disse que ele era a luz dos homens, os fariseus ficaram chateados, não aceitaram. E aí João diz o seguinte, eles estão então rebelando-se contra o próprio Deus, Isaías 6:1. Ele é o Senhor. Bem, agora vamos ler outro texto. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Anjos, serafins, querubins. Quem criou? Jesus. É uma obra da Trindade, mas feita através de quê? Da palavra. Do mesmo jeito que Deus fez os mundos. Que jeito que Deus fez os mundos? Haja, bará, puf, ouve. É por isso que a palavra é importante. Quando Ezequiel chega diante do vale dos ossos secos, o que Deus disse para ele? Profetiza. É por isso que a igreja prega a palavra,
Porque, irmãos, é através da argumentação, é de ouvir a palavra, e a palavra de Deus que o Espírito Santo vai ter condições de agir, produzindo fé. A fé que nos leva, irmãos, ao reconhecimento do nosso estado de pecado, de depravação, de necessidade de um Salvador. E aí clamamos, como diz Spurgeon, a oração mais eficaz da história é a oração de Pedro. Senhor, salva-me. Jesus deu a mão a ele, que oração respondida rápido. É desse jeito que ocorre. Em Cristo, Ele é o Criador de tudo o que há. Quando eu era criança, eu pensava, todo culto de ceia, né? Como acontece aqui em algumas reuniões, eu fico muito feliz por isso. Algumas vezes nós temos tido essa experiência de chorarmos no culto da ceia. Deus nos visitar, não é? E aí eu ficava assim, meu Deus, que choreiro, para que isso? Podia muito bem, Deus podia ter feito qualquer outra coisa, mandado outra pessoa, resolvido o problema. Não tinha jeito. E não podia vir um espírito, nem um pai, tinha que ser o filho, porque o filho, ele é o Criador de todas as coisas. Olha que coisa gloriosa. É um ofício do filho ser o Criador. Também o ofício dele é restaurar de novo todas as coisas. De novo é repetição, mas eu penso que ela é importante. Hebreus 1:10 nós lemos, e tu, Senhor, no princípio não é algo que tenha tido um começo, né? Não é verdade? E aí, num determinado momento, quando Deus cria o próprio tempo e o próprio espaço, você já imaginou isso? Por exemplo, tudo que há aqui tem 7 elementos aqui. Isso aqui não está vago não, irmãos. Isso aqui não é um vácuo não. Isso aqui é um espaço, não tem nada aqui. Tem sim. Trilhões, não sei mais quanto, de neutrinhos estão cruzando a gente aqui, a matéria. Isso que está aqui, banco, madeira, tal, corpo, não é? Uma parte desses elementos, as quarks, que tornam-se massa. Mas nem todas se tornam massa, continuam aí, no universo. Descobrimos isso, sei lá, tem uns 200 anos que isso vem sendo trabalhado. E talvez seja a origem, o conhecimento da origem da vida parte por aí. O Big Bang, não sei o quê, não sei o quê. Outro dia eu preguei aqui num sermão e falei sobre isso. Foi o próprio Cristo quem fez todas essas coisas. Desde o princípio, fundaste a terra. Os céus são obras de tuas mãos. Nós chegamos diante do mar. Eu já estive uma vez, estava armando uma tempestade, começou uma ventania violenta. Estava viajando num lugar, estava num balneário, e aí, irmãos, eu fui à beira do mar assistir aquilo. É um negócio que dá medo. Eu até hoje, eu já falei isso aqui, vou repetir, eu já vi aquele filme, A Mar em Fúria, com o Clooney, né? E nunca mais tive coragem de ver. O dia estava passando na televisão, mudei logo, já parei com aquilo também, não consigo ver, de tristeza. A ciência pensava, irmãos, que as maiores ondas, isso não tem muito tempo não, eram ondas de no máximo 12 metros. 12 metros. E aí era mentira, que tinha ondões, não sei o que, era mentira. E aí eles começaram a mudar de ideia. Quando, por exemplo, fizeram um navio lá na Alemanha, quem é Titanic? Titanic é um filhotinho, Big, e esse troço desapareceu. Os botes salva-vidas ficavam lá em cima, na altura. Eles encontraram alguns botes, todo retorcido, onde ficavam amarrados, lá em cima. Eles ficaram pasmos, nunca acharam esse navio. O submarino argentino descobriram essa semana onde ele está e tal, né? Não pode tirar, deixa lá, já está sepultado, por aí vai. Aí a ciência, irmãos, foi melhorando, até que começaram a investigar e descobriram que há ondas de mais de 30 metros. Essas ondas, irmãos, elas não são como as demais. As ondas normais fazem assim, ó. Então o barco faz isso, quase afunda, mas não afunda, porque aí ele pega carona e vai fazendo isso. Essas ondas não, elas são retas. Quando desce nela, vai para o fundo do mar. A outra vem, passa por cima, e vem outra, e vem outra. Ele afunda e
pronto, acabou a conversa. 30 metros de ondas. Irmãos, os navios são produzidos para aguentar um impacto de 15 toneladas por metro quadrado. Essas ondas produzem um impacto de mais de 100 toneladas. Não tem nada que possa aguentar essa pressão. Há na costa da África do Sul, uma região, em outros lugares, que isso acontece muito comumente. E aí eu tive a oportunidade de ver aquele mar, aquelas ondas grandes, não sei se tinha 12, tinha 3, mas a gente que é mineiro nem conhece mar, qualquer meio metro já é muito. E aquele troço, irmãos, aquele barulhão. Eu li aquilo e falei, tudo obras das mãos do meu Jesus. Não é glorioso, irmãos? Obras das mãos do nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não só fez essas coisas, Ele sustenta essas coisas. É Jesus que sustenta. Diz o texto, ora, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, se mantêm, são mantidas por Ele. Ele também é poderoso para ressuscitar mortos e exercer o juízo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque Ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 27 e 29. Só um parênteses aqui. Se você e eu estamos orando, né? Para que Deus abata esses corruptos, julga esses corruptos, ou em Curitiba, ou em Manaus, em qualquer lugar, põe eles na cadeia aqui. Se não for aqui, vai ser lá. Mas nós vamos assistir isso. Porque há um juiz sobre a terra. Esse juiz é o próprio Cristo. Paulo, quando prega no Areópago, em Atos 17, ele diz o seguinte, haverá juízo. Por que vai ter juízo? Porque o juiz ressuscitou dentre os mortos. Então, Jesus é o juiz. Então, atributo de Deus, a ressurreição e o juízo eterno. Amém? Então, obras divinas atribuídas a Jesus. Agora vamos ver nomes de Deus associados ao nome de Jesus. Que em Jesus, sobre Jesus, é o nosso último tópico aqui. Vamos ver. Na fórmula batismal. Forma do batismo nosso é a imersão. A fórmula é, quando se está batizando em nome de quem? Então não é só em nome de Jesus ou do Espírito, não, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que está lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é igualdade, esse texto mostra igualdade. Igualdade na bênção apostólica. Igualdade da igualdade na bênção apostólica. Vejamos a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça dele. E mais o que? Nos diz o texto, e o amor de Deus. Inclusive começa não com Deus o Pai, começa com Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos. Amém. Se você pegar uma lei, quando foi promulgada determinada lei, aí você vai lendo a lei e tal, quando chega embaixo, você vai descobrir quando ela foi publicada e quem são as autoridades que a publicou. E aí você tem lá o presidente da república, depois é fulano, vai diminuindo a autoridade, não é? Se esse caso é assim, então Jesus tem a maior autoridade dos três, e não tem. Não tem. Não tem nenhum maior que o outro. Igualdade. Então, aqui eles estão sendo apresentados como iguais, na bênção apostólica, bem como na fórmula batismal. Visto distinto das outras pessoas, apesar de estar, não é a mesma pessoa. Ora, graça e paz da parte de Deus Pai, e mais de quem? E de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1:3. Então, a graça que Paulo está ministrando sobre os irmãos da Galácia do Sul é simplesmente em nome de Jesus e em nome de Deus Pai. Olha que maravilha. E diz o texto ainda aí, João 5:23, sobre essa distinção, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Irmãos,
como é que esse povo pode falar que Jesus e o Pai, por exemplo, é a mesma pessoa que vem como Pai, depois vem como Filho? Ou Jesus é louco, ou acha que nós somos idiotas. E nós não somos idiotas, Jesus não é louco, ele é Deus. Pessoa distinta dentro da divindade, dentro da Trindade. Amém? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então tem alguém enviando outrem. Eu estou aqui da parte do Silvio para poder... Então existe o Manuel, o mensageiro, e existe o Silvio, o emissário dessa mensagem, através de mim, né, Silvio? São duas pessoas. Irmãos, essas coisas estão muito claras. Mas essas pessoas outras olham para a Escritura e não conseguem ver isso aqui. Talvez seja o problema, mesmo problema que Jesus teve com os fariseus. Eles ouviam, mas não entendiam. Os ouvidos deles foram agravados. Lembra que lá nós lemos Isaías sobre isso? Jesus falava, mas eles não compreendiam. E teve um determinado momento, que é um texto difícil, nós não vamos entrar nessa dificuldade do texto, mas Jesus fala da parábola e ninguém entende nada. Aí Jesus reúne os discípulos, conta para eles como é que é. E aí, de alguma maneira, eles perguntam assim, mas por que você não explica para todo mundo? Eu falo, não, esse povo aí não pode saber disso não. Irmãos, tem verdade dentro da Escritura, da verdade que não foi, não será repartida com qualquer um. Não será. Irmãos, não faz muito tempo. Vou contar aqui, eu tenho uns minutinhos, eu não vou entrar sobre o Espírito. Eu ouvia dois jovens de uns 30 anos, quando eu tinha 15, para mim, um cara de 30 já estava na hora de morrer. Mas quando eu já tenho 47, 30 está novíssimo. 47, mais ou menos, bem novo, né? E 80, assim, está na idade boa. Quando morreu esse homem? Aí ele tinha 80 anos. Mas morreu jovem, né? Não é assim que a gente faz, Silvio? Quando você tinha 10, o cara de 20 já estava morrendo já, né? É assim que a gente faz. A gente vai julgando as coisas de acordo com nosso interesse, né? E aí, dois jovens de 30 anos discutiam. E eu escutando. E aí eles me chamaram para conversa, e eu não queria que eles fizessem isso. Primeiro que eu não queria gastar meu latim, porque a gente não lança pérola aos porcos. Mas eles me chamaram, eu não tive jeito também. Eu estava ajudando a velar o corpo, tinha todo o tempo do mundo, então estou eu lá, sentado no banco assim, e os dois na frente, e um terceiro participando também, só ouvindo. Um jovem de 30 anos é crente em Jesus, criado na igreja, salvo, e o moço falador, todo crente falador. E ele falando das obras de Deus, de como aquela pessoa que faleceu tinha certeza da salvação. Ele falou 1 milhão de coisas, inclusive isso. No tempo que eu fiquei lá, eu escutei a história do homem todo, como é que era, tudo que vocês imaginaram do homem eu sei, do defunto. Bom, aí essa pessoa dizia sobre isso, e aí entrou no aspecto da salvação. Não devia ter falado isso, mas falou. Aí ele falou que ele, fulano, tinha certeza da salvação, e foi falando, e à medida que ele foi falando, crente. E ele foi se empolgando, falador mesmo, chegava babado de tanto falar. E ele foi falando com aquele gozo na alma, e aquilo era glorioso ouvi-lo. Eu estava sendo edificado com tudo que ele estava falando, abençoado. Ouvir, irmãos, é uma coisa muito boa. E ouvir coisa boa. E ele estava falando de coisa boa, Fernando. E ele dizia empolgado sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o cuidado, sobre a esperança da glória. E ele foi falando. Na hora que ele falou da certeza da salvação, o outro jovem de 30 anos, que não tinha falado nada, ninguém tinha falado nada, só esse irmão. Aí ele entrou com filosofia, entrou com racionalismo e começou a questionar. Que nem todo mundo que diz que está salvo. E o irmão lá, o irmão apelou. Eu tenho certeza, você não tem problema seu, e um negócio engrossou. E o outro camarada, aí você viu o embate de dois titãs. Eu amei a briga, porque de um lado era um jovem racionalista, criado na igreja, nascido no evangelho, mas não tem Jesus. E aí ele discutia de maneira muito interessante, inteligente, evocando a filosofia, o raciocínio, a razão, para derrubar o argumento do irmão que falava que tinha certeza da salvação. Foi falando, e de outro tinha alguém que não tinha a metade da condição filosófica do outro. O outro fez faculdade, engenharia, esperto, sabe calcular, sabe falar, sabe enfiar a colher de pau dele, e ele enfiou a cunha do capeta dele. E aí o irmão, você pode falar o que você quiser, pode até ser,
mas eu tenho certeza da salvação. E aquele negócio, rapaz, aí eles viraram para trás e falaram assim: ô pastor, entra na discussão. Não devia ter feito isso. Aí eu argumentei sobre a fé de uma maneira mais política, que nós mineiros sabemos, não é. Aí eu fiz uma exposiçãozinha assim, de 1 segundo, sobre a salvação, sobre a fé, certeza da salvação é importante. Ela começa, a vida cristã começa com essa certeza de que nós temos Jesus, Jesus é o nosso Salvador, e tal, e tal, e tal. E aí nós temos a certeza. Aí o capetinha foi e falou assim: então a certeza é a razão. Então entra a razão, e a razão é falha, ela é humana. Eu não devia ter falado isso. Aí eu disse: mas a razão também é um atributo da alma. A fé não a salvação não começa em entender na razão, começa pela fé, mas depois que tem fé, entende. E é disso que o irmão está falando. Porém, tem uma situação, aí eu não ia deixar barato, né, Renato? Eu disse assim: só que essa discussão, ela é uma discussão muito louvável, eu louvo a Deus por isso, por esse momento, por essas palavras ditas aqui, mas tem uma coisa, nós vamos ficar aqui o dia todo, a noite toda. Só tem isto, essa certeza que esse irmão tem, que para mim é o nosso maior bem, o bem do salvo, é isso aí. Só que não adianta, porque isso só entende isso de uma maneira clara e evidente, simples, quem foi salvo. Quem tem fé. Não adianta a gente ficar discutindo, que você nunca vai entender isso, porque a fé não é de todos. Pronto, mexeu comigo. Fechou ainda não. Aí eles continuaram e tal. Aí o irmão foi, aí esse camarada todo quebrado. Eu disse para ele o seguinte: você está querendo ter um negócio que ele tem. E aí eu falei mais. Falei mais nesse campo assim, de que a fé, irmãos, é o mais alto nível da nossa razão. Sabia? O Einstein, que Einstein? Einstein não creu como você crê, irmãos. Não para os homens, mas para Deus. Você e eu temos muito mais do que Albert Einstein. E nós cremos que Deus desceu para nos salvar. Morreu na cruz do Calvário. Então não vem com essa bobagem que o sujeito é inteligente, professor de faculdade, ele é ateu. Ele é ateu, não crê em Deus. Olha só como ele é inteligente. Ele é burro. Ele não compreende coisas simples. Ele não compreende coisa básica da Escritura, do Evangelho. A fé não é de todos. Aí o moço todo quebrado, ainda vou contar isso de novo, que eu achei o máximo. Máximo. Não por eu e esse irmão ter vencido o debate, que nós não vencemos coisa alguma. Mas nós não deixamos que o nome de Deus, a obra de salvação, fosse enfrentada por argumentos de sofismas. Talvez Deus tenha me levado ali para que eu e aquele irmão pudéssemos, com a nossa posição, confrontar a dúvida daquele moço. Exatamente, para que ele possa, e eu, em espírito, Senhor, faça a obra, a palavra, entende? E, no mínimo, ele saiu dali com raiva de mim. E fica mesmo, você sabia? Fica com o narizinho torcido, faz de conta que não via gente na rua. Eu estou acostumado com isso. Nem muito importo mais com esse tipo de coisa. Infelizmente. Já fiquei meio sem vergonha nisso, né? Mas voltando à pessoa de Jesus Cristo, que nos promove essa salvação, distinto das outras pessoas. O texto diz: para que honrem o Filho como honram ao Pai. E o outro texto nos diz: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. E aí, continuando aqui, nós vemos um outro texto da palavra de Deus, que deve ser o nosso último texto, que é Atos, ou ainda João, né? João 14:1. Credes em Deus, credes também em mim. Crê em Deus, crê em mim. São duas pessoas. Bom, agora vamos ler Atos 7:59, que é um texto muito interessante. Quando Jesus morreu, o que Jesus disse, dentre outras coisas? Ele disse: está consumado, mas Jesus disse que entregava o Espírito dele para quem? Para o Pai, não foi? Recebe o meu Espírito. Mostra tanto separação como outras coisas. Quem é que vai receber? Eu mesmo? Não, tem que ter outro. O outro está recebendo meu Espírito. Beleza? Jesus e o Pai. Agora veja Estevão. Quando Estevão está sendo apedrejado e a morte, para quem que ele está pedindo que o Espírito dele seja recebido? Para quem? Para Jesus. Olha o texto lá. 7:59 de Atos.
Senhor Jesus, recebe o meu espírito.